Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert. Hoje eu vou dar início aí às nossas aulas gravadas. Eu vou traçar essa estratégia para que os nossos conteúdos não parem, porque como a turma está dividida, né? As turmas estão divididas nesse modelo híbrido. Eu estava ministrando as mesmas aulas, a cada 2 semanas, né? Porque o grupo A vem uma semana, o grupo B vem outra semana. E aí eu pensei de estar gravando previamente as aulas, e aí no momento em que eu postar essa aula no grupo, é a mesma aula que o pessoal que está comigo na sala vai também estar visualizando. Então, assim eu consigo ter a sincronia, né, que a gente quer, e o pessoal que não está na sala de aula vai estar vendo o mesmo conteúdo, a mesma videoaula, as mesmas atividades do pessoal que está comigo na sala. E aí quando fizer a inversão, né, do grupo na outra semana vai ser a mesma coisa. Beleza? Então eu vou corrigir com vocês aqui a atividade que eu passei já umas 2 semanas atrás, que nós não conseguimos corrigir devido aos eventos que tiveram do IDEB, da provinha que nós fizemos. Então, a página 21, né, vai da página 21, deixa eu ver bem aqui, no nosso grupo, tá aqui ó, o nosso roteiro. Eu coloquei para vocês bem aqui no dia 27 de agosto, já faz um tempinho, roteiro de estudos para o grupo A, mas também valeu para o grupo B. Então vai do dia 30 de agosto, foi do dia 30 de agosto até o dia 3 de setembro. E aí eu coloquei as páginas do livro Tecendo Linguagens, que é o livro principal, né, que vai trabalhar a questão da leitura e produção de texto, e a parte também da gramática, que é a estrutura da língua. E o livro Prova Brasil, aqui saiu Prova ao Brasil, né? A Prova Brasil, na verdade, o livro. Eu até escaneei, eu fiz o scanner dele aqui, né? Só que isso aqui eu vou corrigir posteriormente, mas eu acabei transformando isso aqui em uma provinha, né? Opa, saí aqui sem querer. Então, esse aqui é o nosso roteiro, certo? Então, vamos voltar aqui, vamos iniciar, na verdade, né, a nossa atividade de hoje. Espera aí que o Adobe deu um probleminha, eu vou só abrir ele aqui novamente. Não, aqui não. Aqui. Para voltar para onde estávamos aí. Aqui. Então, nessa parte aqui do livro, ele vai trabalhar a parte da estrutura, a mesma norma, padrão, norma culta. Então, nesse livro aqui, essa parte dedicada à gramática é chamada de reflexão sobre o uso da língua. Então, aqui tem o seguinte, estrutura das palavras. Eu vou, à medida da atividade, trabalhar com vocês alguns conceitos, né, passar algumas videoaulas também embutidas nessa, para que vocês relembrem o assunto aqui, o conteúdo estudado. Videoaulas bem curtinhas. Releia o trecho a seguir, extraído do texto palavra. A palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer e nunca desdiz depois, ela não volta, né? As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. Então, avançando aqui para a próxima página, esse livro aqui é o manual do professor, por isso que eu fiz essas manchas pretas aí que cobriam a resposta, né, para que na hora que eu gravasse o vídeo vocês não visualizassem de imediato. Na letra A, ele quer para a gente reproduzir o quadro abaixo no caderno, né, o que vocês vão ter que fazer agora, quem não tiver feito aproveita para fazer, e preencher com as formas verbais destacadas nesse trecho. No caso aqui, né, a gente viu que tem umas palavrinhas destacadas que são, na verdade, verbos. Ele quer para a gente aí preencher com as formas verbais destacadas nesse trecho de acordo com a conjugação verbal a que pertencem. E aí eu pergunto para vocês se vocês lembram quais são as conjugações verbais. Vocês lembram quantas e quais são? São 3, né? Mas quais são elas? Olá, eu sou a professora Cissa, o nosso canal Explicando um Pouco Mais. Então, para você que é novo em nosso canal, já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha
e ativar o sininho para que você possa receber todos os vídeos conforme forem lançados. Hoje nós iremos iniciar a nossa aulinha sobre os verbos. Então será uma sequência de vídeos falando sobre verbos, tá bom? Então hoje nós iremos falar nos verbos na primeira, segunda e terceira conjugação. Os verbos regulares, existe uma estrutura de conjugação. O que seria isso? Isso significa que eles vão terminar com primeira, segunda e terceira conjugações, né? O verbo pode terminar em ar, ir. Então, o que seria um verbo de primeira conjugação? Ora, o verbo de primeira conjugação é o verbo que terminar com ar. É até lógico, né? Se ar é a primeira letra do alfabeto, então já fica mais fácil para você identificar, para você gravar, que um verbo de primeira conjugação é um verbo que tem a terminação ar. Então vamos colocar aqui alguns exemplos de verbos com primeira conjugação, terminado em ar. Podemos lembrar de cantar, falar, estudar. Então aqui, ó, todos terminaram em ar. Significa que ele é um verbo de primeira conjugação. O que é um verbo de segunda conjugação? Um verbo de segunda conjugação é quando o verbo terminar em er. Veja que tem a sequência, ó, ar, ir. Então, er é o verbo de segunda conjugação. Vamos aqui colocar alguns exemplos de verbos de segunda conjugação. Comer, vender, nascer. Então, todos esses verbos, olha, terminam em er. E o de terceira conjugação são os verbos que terminam em ir. Então, podemos pensar partir, fugir, subir. Então, bem tranquilo, né? Verbos na primeira conjugação, terminação do verbo em ar. Na segunda conjugação, terminação do verbo em er. Terceira conjugação, terminação do verbo em ir. Vamos aqui fazer um exercício rapidinho para fixar bem. Beleza, pessoal? Então agora, depois da explicação aí da professora, né, desse canal, para reforçar, né, essa parte aqui das conjugações verbais, que é um assunto que vocês viram lá nas séries iniciais do ensino fundamental, né, quinto ano, quarto ano, vocês veem isso daí. Mas é como ela explicou perfeitamente, né, ela tem a letra muito bonita, diferente da minha. Primeira conjugação, verbos que terminam em ar. Segunda conjugação, verbos que terminam em er. Terceira conjugação, verbos que terminam em ir, e aí ela até dá a dica para vocês observarem as vogais, né? O A é a primeira vogal, o E é a segunda e o I é a terceira. E aí ele quer para vocês, de acordo com vocês, bem organizado. Então, dorme vem do verbo dormir, então é o que? Terceira conjugação. Eu vou eleger uma cor para cada, vou colocar aqui a terceira conjugação de azul. Opa! Só um instante. Só colocar aqui a canetinha mais fraquinha. Então, terceira conjugação, né? Passa é da primeira conjugação. Vou colocar aqui de vermelho. Passa vem do verbo passar. Queima vem do verbo queimar, também é primeira conjugação, né? Observem aí o término desses verbos no infinitivo com a R. Passar, queimar. Corta é de cortar. Corre é do verbo correr. Eu já vou eleger aqui uma outra cor. Então aqui vai ser a
Segunda conjugação, diz, é do verbo dizer, colocar de azul, né? Terceira conjugação, vejam aí que a minha letra não é igual da professora. Quer é do verbo querer, vermelho, na nossa classificação aqui por cores. Aliás, vermelho não, gente, verde, né? Porque eu coloquei de verde, foi mal. Segunda, tem vem do verbo ter, segunda. Dizem vem do verbo dizer, segunda. Querem vem do verbo querer, segunda. Estar vem do verbo estar, né? Então aí eu vou ter a primeira conjugação. E dito vem do verbo dizer, segunda conjugação, né, gente? Ok, então a gente respondeu aí a primeira questão. Nessa letra B, ele quer aí que vocês digam qual foi o critério que vocês usaram, né, para fazer aí esse preenchimento, né? O preenchimento aí nesse quadro. Então, no caso aí, a resposta é pessoal, né? Mas eu acredito que vocês devem ter observado aí a terminação do verbo, né? A professora explicou, eu reforcei aqui para vocês, né? Que os verbos que terminam em AR pertencem à primeira conjugação, verbos que terminam em ER à segunda, verbos que terminam em IR à terceira. Então, eu acho que vocês pensaram dessa maneira. Essa daí é uma hipótese, né? É uma sugestão de resposta, mas alguém pode ter tido um outro critério, a resposta é pessoal. Vamos para a letra C. No trecho, o narrador afirma que a palavra nunca desdiz o que diz. Eu li sem entonação, vou ler de novo. No trecho, o narrador afirma que a palavra nunca desdiz o que diz. Explique o que significa a palavra destacada no contexto, né, em que foi empregada. Se não souber o significado, procure-o no dicionário. Lembre-se de localizar o sentido pelo verbo no infinitivo, né? Porque aqui no caso, desdiz não está no infinitivo, está flexionado, né? Porque o infinitivo seria desdizer, no caso. Vou colocar aqui de uma outra cor. Então, desdizer seria a resposta, né? Significa negar ou retirar o que se afirma. Essa aí seria a resposta, viu? Quem quiser pode já copiar, quem não pesquisou no dicionário, mas desdizer significa negar negar ou retirar, na verdade, né, o que se afirma. Porque a gente afirma uma coisa e depois a gente nega ou retira isso que a gente afirmou. Isso aqui é desdizer, ok, pessoal? Nessa letra C, ele quer para a gente explicar o que significa a palavra, e aí a gente deveria usar um dicionário caso não soubesse o sentido. Vamos avançando, porque tem muita atividade para a gente fazer. Algumas palavras da língua portuguesa são formadas pelo prefixo des, né? Depois eu vou explicar para vocês mais para frente o que seria esse prefixo, mas o prefixo é um morfema, né? Prefixo, sufixo, radical, né? O prefixo ele é acoplado, ele é preso antes das palavras. Aqui também é uma revisão, né? Considerando o significado da palavra desdiz, o que você percebe em relação à função desse prefixo? No caso aqui, se a gente falou que desdizer significa retirar o que diz, né? A gente falou lá, retirar, negar, né? O que a gente disse. Então, gente, o des significa, ele dá a ideia de negação, né? Essa é a função aí do des, é justamente negar. É isso que esse prefixo vai trazer aí, né, como significado aí pra gente. Então, essa aí seria a resposta, né? O prefixo des vai indicar negação, oposição, vocês podem colocar isso aí como resposta, né? Negação, oposição, certo? Essas aí
seria contrariedade também em algumas situações, né? Mas seria mais isso aqui mesmo, negação, oposição. Vamos avançando, então. Aí na segunda questão ele vai trazer para vocês um pouco da aula sobre morfemas, que eu acabei de falar, né? Ele vai dizer aí que são pequenas unidades que carregam um significado. Aí ele vai dizer que a parte que é invariável, que contém a base da significação, é o radical. Isso aqui é bom que vocês tenham lido em casa, né? Para que vocês façam essa memorização, essa lembrança desse assunto que vocês já estudaram. Aí ele vai dizer que tem outros morfemas, né? Outras partes aí que formam as palavras, que são os afixos, classificados em prefixos e sufixos, as desinências, que vão se acrescer ao radical e formar novas palavras, indicando algum tipo de flexão. Aí ele vai dizer que os prefixos vêm antes, sufixos vêm depois, tem as desinências, nominais e verbais, e aí vocês, isso aqui é com vocês, eu preciso que vocês aí façam essa leitura mais profunda, né, para que vocês possam memorizar, para que vocês possam entender esse assunto. Ok? Porque isso aqui é um assunto de revisão. Identifique os morfemas das palavras destacadas no trecho a seguir, extraído do texto Palavras. Aqui ele quer para a gente identificar o morfema, né, de cada uma dessas palavras que estão destacadas. Então aqui vai ser o seguinte: a palavra palavras, ela vai ter como radical palavre, vai ser o radical, e esse as vai ser uma desinência nominal, esse nó nominal, viu? Vocês ajeitem aí. Aí eu tenho aí roubam, eu vou ter roube como radical. Aí esse an vai ser uma desinência verbal. Vou colocar aqui dever para ficar mais rápido e a gente conseguir avançar, certo? Vou usar uma outra aqui agora para eu copiar em cima do preto e aproveitar esse espaço. Agora a gente tem aí obrigam, né? Aí a gente vai ter obrigue, vai ser o nosso radical, e esse an vai ser uma desinência verbal, porque tanto roubam quanto obrigam são flexões de verbos, né? Roubam vem de roubar, obrigam vem de obrigar. Vamos continuar então. A gente tem dançar também, que ele quer para fazer a segmentação em morfemas. Aí eu vou ter dance, que é o radical, e esse ar vai ser uma desinência verbal. Aí o que mais tem aqui? Fechadas, né? Feche é o radical, e eu vou ter aí o hadas como desinência nominal. E a gente tem agora aqui para fechar tímidas, né? Então, tímidas, eu vou ter tímide como radical e o as como desinência nominal. Beleza? Respondemos então essa letra A aqui, dessa questão 2, né? Aqui é a questão 2, ele pediu para ler as informações. E fizemos já a letra A, vamos prosseguir. Vamos agora aqui para a letra B. Na letra B ele quer para dizer em quais das palavras destacadas as desinências são nominais. Vamos ver. Então a gente pode colocar, a gente teria que ver lá, né? Mas as nominais são as que não são verbos, né? A gente vai ter aí palavras, no caso, palavras não é verbo, né? Então ela vai entrar para ser escrita como nominal. Vocês respondem lá. A gente vai ter também fechadas, também é nominal. Vocês não façam desse jeito, organizem no caderno de vocês bem certinho. Esse é de nominal. Aqui é mais para ganhar tempo, né? E a gente ia avançando. Tímidas também é nominal. E aí,
Como verbal, a gente vai ter roubam, que vem do verbo roubar, obrigam, que vem do verbo obrigar, tanto roubar quanto obrigar são na primeira conjugação, assim como dançar também, certo, pessoal? Então, respondemos mais uma questão, a gente vai agora para a próxima atividade, a gente vai fechar essa aqui, terminou em 2 questões, a gente vai para a próxima, que é formação de palavras, né, composição e aglutinação. Composição por aglutinação e composição por justaposição, né, porque tem um outro processo de formação que é a derivação. Então, vamos lá, releia este trecho do texto palavras. Existem palavras pequenas, microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão, covardia. Existem palavras dia, feijoada, praia, boné, guarda-sol. Existem palavras bonita, madrugada. Aí a letra A, observe a escrita da palavra guarda-sol. Como essa palavra é formada, separe os elementos que a compõem. Mais aqui embaixo, ele vai explicar para vocês o que é o processo de formação chamado composição e o que significa a justaposição e a aglutinação, que são tipos de composição. Isso aqui também é material de revisão. Basicamente, a justaposição, eu vou juntar palavras e elas não vão ter perdas fonéticas. Na justaposição, tipo pé de galinha, pé mais de mais galinha. Tanto pé quanto de quanto galinha, eles se preservaram, né? Eles continuam do mesmo jeito. Diferente aqui de planalto, que é pano mais alto. Quando eu formo planalto, o O do plano se perdeu, então isso daí aglutinou. Essa aí é a diferença básica entre justaposição e aglutinação. Então vamos voltar aqui para a nossa atividade. Então, como essa palavra guarda-sol foi formada? A gente pode dizer que ela é formada aí, né, por 2 palavras, guarda mais sol, independentemente da gente saber aí o conceito, né, de justaposição ou de aglutinação. Vocês não concordam? Então, guarda-sol, aqui seria basicamente isso, né? Então, guarda-sol aqui... Ixi, gente, olha o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Ok, voltei, fiz uma mágica. Então, a resposta seria essa, né? Vocês podem colocar, né? Guarda-sol, né, é formado por 2 palavras. É isso que a gente pode depreender no primeiro momento, que é guarda mais sol. Ali, a gente vai ter como sugestão, a gente pode sugerir, né, outras palavrinhas. Guarda-roupa. A gente pode colocar também matéria-prima, obra-prima, mal-educado, né? A gente pode colocar também 2 pontos, que tem o hífen, porta-malas, tem tantas palavras, né? A gente pode estar escrevendo aí. Vocês podem usar outras também que vierem na cabeça de vocês, que tenham passado por esse mesmo processo de guarda-sol. Letra C, leia as informações do quadro. E aí, né? O quadro é esse daqui. É esse aqui que vai explicar o que é composição, o que é justaposição e o que é aglutinação. Considerando as informações do quadro, qual é o processo de formação da palavra guarda-sol? Ora, guarda-sol, nesse caso, né, eu juntei guarda mais sol, eles se uniram e todas as 2 palavras, na verdade, permaneceram inalteradas, né? Não teve nenhum tipo de separação. Aliás, teve a separação por hífen, na verdade, não teve perdas sonoras, né? Perdas fonéticas, a estrutura de guarda e sol permaneceu a mesma. Então a gente pode dizer que isso é justaposição, essa aí seria a resposta, né? Então, justaposição, né? A palavra guarda-sol, quem quiser pode colocar, né, de uma forma mais extensa, é composta por justaposição, beleza? Então a gente vai agora para a questão 2, e a questão 2 pede o seguinte: releia o trecho abaixo, extraído do texto O Enigma. Deixa eu só levantar um pouquinho mais aqui. O Enigma da Esfinge e o Oráculo de Delfos, do início do capítulo desse livro.
Um desses enigmas muito conhecido era mais ou menos assim: o que é, de manhã anda de 4, ao meio-dia sobre 2 pernas e pela tarde com 3 pernas. Destaque desse trecho uma palavra formada por composição. Aqui no caso a gente tem o que? Nesse trecho a gente vai ter a palavra meio-dia, né? Ó, essa aí seria a resposta, viu? Meio-dia formada por meio magia e é composta por justaposição. Separe os elementos que compõem essa palavra, indique se ocorre uma composição por justaposição ou aglutinação. Já dizemos, ele mesmo já falou, aliás, eu já falei, né? Porque na letra A ele pergunta, destaque desse trecho uma palavra formada por composição, no caso seria meio-dia. Agora a letra B de fato é essa a resposta, é composição por justaposição. Aí tem que separar, né? No caso aí seria meio, magia, né? Igual a composição por justaposição. Eu estou escrevendo aqui dessa maneira, mas vocês, claro, não vão escrever assim. Beleza, pessoal? Então a gente vai avançando. Deixa eu ver aqui. Vamos para a próxima atividade, aqui é a página 23. Eu passei até a página 25, não foi? Então, leia o artigo de opinião a seguir, o poder das palavras. As palavras têm um poder tremendo, repito com assertividade, as palavras têm um poder tremendo. Deixa eu só colocar aqui para vocês visualizarem. É da Sandra Duarte Tavares, publicado no dia 17 de janeiro de 2017. Há palavras que edificam, outras que destroem, umas trazem bênção, outras maldição, e é entre estas duas balizas que a comunicação vai moldando a nossa vida. Há palavras que deviam ser escondidas num baú fechado a 7 chaves, porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Há uns tempos fui fazer um exame médico. Após o questionário clínico habitual, a médica prosseguiu. Agora vou fazer umas maldades. Nesse instante, o meu corpo sucumbiu e o desmaio tornou-se iminente. Ora, a palavra maldade magoou-me mais do que o próprio exame. Teria sido muito sensato ter escondido tal palavra num quarto escuro, não teria magoado tanto. Mas voltemos às palavras amigas, as que mimam, as que confortam, as que aquecem o coração. Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como está? Experimentem sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Por exemplo, se substituírem a palavra problema por situação, o problema parece tornar-se mais pequeno, não parece? Ou então acrescentar adjetivos robustos quando agradecem a alguém. Obrigada pela sua preciosa, valiosa ajuda. Se queremos relações pessoais e profissionais mais saudáveis e felizes, usemos e abusemos das palavras positivas da nossa vida e não nos cansemos de elogiar. Palavras de louvor e honra trazem felicidade, não só a quem as recebe, mas também e sobretudo a quem as oferece. Pura verdade, né, gente? Pensamento positivo, positivismo, né? Sempre ser progressivo, né? Como assim progressivo, professor? Pensar para frente, né? Não pensar para trás. Não pensar no passado, mas pensar no futuro de forma positiva, de forma, como é que eu posso dizer, de forma com que as coisas possam dar certo sempre, né? E isso e saber, como ela falou aqui, trocar as palavras, né? Amenizar, até ser um pouco eufemista nesse sentido, usar o eufemismo, né? Que é uma figura de linguagem que serve para amenizar uma situação, torna a vida um pouco mais simples e melhor. Concordo aqui com o que ela falou, sim. Glossário, baliza, marco, divisa, fronteira, iminente, que está a ponto de acontecer, imediato, sucumbir, abater-se, desanimar. Esse glossário aqui é para caso vocês tenham alguma dificuldade em relação ao entendimento, né, das palavrinhas. Aí ela coloca, o glossário é para trazer o sentido do dicionário. Aí, a letra A, qual é o tema central desse artigo? Então, nesse artigo, a autora ela quer falar do poder que a palavra tem na nossa vida, né? O poder que ela exerce e o quanto ela contribui para uma coisa boa, para uma coisa ruim, né? É uma faca de 2 gumes, eu posso usar a palavra para o bem quanto para o mal, né? Através da língua, né? Vocês podem ver aí o poder que a língua tem.
não só a língua é idioma, código linguístico, mas a língua é o nosso órgão, né? Então essa aí é a resposta, entenderam? Ela fala do poder das pessoas, o poder que as palavras têm, e que essa palavra é mal. Vocês vão elaborar uma resposta a partir disso que eu falei para vocês. Na opinião de, ao dizer a paciente que iria fazer umas maldades, a intenção da médica realmente era, provavelmente é pessoal, mas eu acredito para se referir talvez, né, dependendo de especialidade médica que essa pessoa estava, são incômodos, alguns exames, né, principalmente tem endoscopia, não sei se algum de vocês já fizeram, né, de incômodos. Então foi nesse sentido que realmente ela fosse uma maldade. Então ela usou aqui uma linguagem que adotou aí um outro sentido. Entenderam, gente? Pessoal, de volta, essa letra B ficou um pouquinho complicado, um pouquinho ruidoso o som, né? Eu acabei perdendo aqui a gravação, né? Eu deixei o celular apagar e aí quando ele apagou, ele parou a gravação automaticamente e eu pude perceber que o finalzinho ficou um pouquinho teve ruídos, né? Teve umas falhas, mas a resposta da letra B é essa, né? É uma resposta pessoal, só que essa expressão, umas maldades, ela se refere aí a alguns procedimentos incômodos no exame, mas não que realmente a médica ia fazer maldades com essa paciente, né? Eu até falei lá que tem exames como a endoscopia, saiu só o copia, que é um procedimento, né, um exame muito complicado, um pouquinho difícil, um pouquinho chato, e que seria uma maldade fazer isso com uma pessoa, né? Mas às vezes é necessário. Então, essa é a resposta, a gente vai avançar, fechando agora aqui na página 25. Releia o trecho abaixo e observe a frase em destaque. Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação, Bom dia, como está? Experimentem sempre que comunicam escolher palavras com carga afetiva positiva. Por exemplo, se substituírem a palavra problema por situação, o problema passa a tornar-se, né? Ele parece tornar-se mais pequeno, não parece? Ou então acrescentar adjetivos robustos quando agradecem a alguém. Obrigada pela sua preciosa, valiosa ajuda. Então a letra A, você concorda com a afirmação que essa frase traz? É outra resposta de cunho pessoal. Mas aí, né, a autora, ela diz que se a gente usa as palavras, né, numa situação comunicativa, a gente pode aí, no caso, determinar o modo como o nosso interlocutor vai interpretar aquilo que a gente quer, depende muito das palavras que a gente vai usar, né? E ela diz também que as palavras podem ser mais amenas que outras, daí, como eu falei para vocês, a importância de escolher, né, as palavras certas na hora certa. E espero que vocês compreendam essa parte, essa resposta da letra A é pessoal, como também não, a letra B não é pessoal, não. A letra B, nesse parágrafo, há uma palavra composta por justa posição. Nesse aqui, né? Nesse aqui. Que palavra seria essa? Que é composta por justa posição. Seria a palavra aqui, bom dia, né? Vou destacar aqui, essa aqui seria a resposta da letra B, viu? Ó, bom dia é uma composição por justa posição formada por bom e dia. A letra C, identifique os morfemas das palavras abaixo, retiradas desse trecho. Então vamos lá, fazer a segmentação morfológica, né? Então aqui eu tenho, né? No verbo escolher, eu tenho aqui o radical. O radical é esse aqui, né? Escolhe. Aí esse er vai ser uma desinência verbal, aqui é o radical, ajeitem aí. Pequeno, eu vou ter pequen radical, esse o vai ser uma desinência nominal, né? Ele quer só para identificar, ele não quer nem para classificar, né? Acrescentar, aí acrescentar, eu vou ter acrescente radical e o ar desinência verbal. Robusto vai até o T, não, até o
T, radical, e aqui vai ser o OS, desinência nominal, assim como obrigada, né? Obrigade, radical, e o A, desinência nominal. Ele quer para formar outras palavras a partir da palavra preciosa, né? A gente pode colocar o que? Precioso. A gente pode colocar preciosismo. O que mais? Preciosidade. Eu estou fazendo tudo doido aqui, mas vocês vão organizar bem bonitinho no caderno de vocês. Preciosidade, preciosismo, preciosíssimo também, colocando aí no grau superlativo, né? E por aí vai. Nas palavras indicadas como resposta à questão anterior, qual parte que permaneceu invariável? Ele quer saber qual que é o radical, um tipo, né, de precioso, preciosismo, preciosidade. O radical, né, que vai ser invariável é esse aqui. Ok, pessoal, então essa aí foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto aqui de morfemas, né? Aguardem agora a nossa próxima atividade. O pessoal que está em casa vai ver a mesma aula. Eu peço desculpas por qualquer ruído na gravação. Também sou novo nessa área, né? Mas estou me esforçando para que a gente possa aí construir o melhor aprendizado. Fiquem com Deus e até a próxima. Canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Hoje vamos começar a estudar a formação das palavras, um assunto da morfologia. Só para relembrar, a morfologia se dedica ao estudo da estrutura, formação e classificação das palavras. Por sinal, já estudamos as 10 classes de palavras. Então, diferente da sintaxe, por exemplo, que estuda as palavras dentro de um contexto, ou seja, dentro da frase ou período, a morfologia estuda as palavras isoladamente, fora do contexto. Antes de falar sobre a formação das palavras, é importante relembrar alguns elementos que fazem parte da estrutura das palavras. As palavras podem ser divididas em unidades menores dotadas de significado, que são chamadas na língua portuguesa de morfemas ou elementos mórficos. Por exemplo, analisando a palavra gatinhas, é possível encontrar 4 morfemas, ou seja, é possível encontrar 4 unidades que agregam significado à palavra. Temos o morfema gat, que é a base da palavra e é responsável pelo seu significado. Temos o morfema in, que indica o grau da palavra, indica que está no diminutivo. Temos o morfema a, que indica o gênero, indica que é uma palavra feminina. E por último, temos o morfema S, que indica o número, ou seja, indica que a palavra está no plural. Então perceba que as palavras podem ser divididas em morfemas, que são pequenas unidades significativas, como você pode perceber no exemplo de gatinhas, ok? O morfema é dividido em, anote aí, raiz, radical, vogal temática, tema, afixos, desinências, vogal e consoante de ligação. Para o vídeo não ficar muito longo, vou abordar de forma breve sobre cada um desses. A raiz representa o sentido geral, comum a todas as palavras de uma mesma família etimológica. A raiz considera o aspecto histórico da palavra. Por exemplo, a raiz ter vem do latim terra e agrupa palavras da mesma família, como terrário, térreo, terreiro, desterrar, beleza? O radical é um morfema fundamental, pois contém o significado da palavra. Veja no exemplo, carro, carrinho e carrão. Veja que nessas palavras há um elemento comum, que é a estrutura car, e que serve de base para o significado das palavras carro, carrinho e carrão, ok? A vogal temática refere-se à vogal que se junta ao radical para receber as desinências. Por exemplo, no verbo tomar, a vogal temática A, ao lado do radical, recebe a desinência R, que indica que o verbo está no infinitivo. O tema é a junção do radical com a vogal temática. Por exemplo, o verbo estudar, o radical estude, mas a vogal temática A forma o tema estude.
estuda, beleza? Os afixos são elementos que se juntam ao radical ou ao tema para formar novas palavras e são divididos em prefixo e sufixo. No prefixo, o elemento aparece antes do radical. Exemplo, desocupar. O afixo des aparece antes do radical, indicando que é um prefixo. Mais alguns exemplos: desigual, hipermercado, antivírus. Já no sufixo, o elemento aparece depois do radical. Exemplo, crueldade. Então, o afixo dade aparece depois do radical, indicando que é um sufixo. Mais um exemplo, realismo, que temos o sufixo ismo, beleza? Já as desinências são morfemas que indicam as flexões das palavras. Temos as desinências nominais, que indicam as flexões de gênero, masculino e feminino, e número singular e plural dos nomes. Exemplo, gato, gata, gatos e gatas. Então, o O na palavra gato indica que é uma palavra masculina e a ausência do S ao final indica que a palavra está no singular. O A no final da palavra gata e a ausência de S indica que é uma palavra feminina e está no singular. Já gatos, o O, como já sabemos, indica que é uma palavra masculina e a presença do S indica que a palavra está no plural. Gatas, o A indica que a palavra é feminina e o S indica que está no plural, beleza? Temos também as desinências verbais, que indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos, assunto que também já estudamos aqui no canal, ok? Veja o exemplo, amo. Então, a desinência O indica que o verbo está na primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Por fim, as vogais e consoantes de ligação são elementos mórficos incluídos nas palavras para facilitar sua leitura e pronúncia. Veja alguns exemplos: chaleira e gasômetro. Na palavra chaleira, a consoante L foi adicionada entre o radical chá e o sufixo eira, auxiliando na pronúncia da palavra. A palavra gasômetro, a vogal O está entre o radical gas e metro, possibilitando a pronúncia da palavra, ok? Então, esses são os elementos que fazem parte da estrutura das palavras e que é importante você saber para compreender melhor a formação das palavras, assunto que vamos começar agora. A formação das palavras pode ocorrer por derivação e composição. Na derivação, a palavra a ser formada é criada a partir de um único radical. Já na composição, a palavra a ser formada ocorre com mais de um radical. A derivação pode ser derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Na composição, há dois tipos: composição por justaposição e composição por aglutinação. Temos também outros processos de formação de palavras, como hibridismo, onomatopeia e abreviação. Vamos falar sobre cada um desses nas próximas aulas. Combinado? Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha compreendido que as palavras podem ser divididas em unidades menores que chamamos de morfemas e são formadas baseadas